Oi, tudo bem? Eu sou a professora Margarete, estou aqui para passar. E hoje nós vamos dar continuidade ao que estávamos estudando no artigo 5º da Constituição Federal. Eu sei que o artigo é extenso, mas hoje, felizmente, vamos terminar ele, tá? Gente, prestem atenção. Esse é um artigo que tem muitas pegadinhas. Ele é bastante cobrado e tem diversas pegadinhas, então é muito importante que você estude ele. Nós vamos continuar do artigo 68 em diante, porque nós paramos no 67. Mas eu digo para você, antes de você começar a assistir essa aula, vá lá, assista os outros vídeos, para que você não se perca aqui. Bastante coisa do que eu vou falar aqui eu já fiz menção anteriormente. E é importante que você saiba exatamente o que quer dizer cada inciso. Por quê? Porque assim você não cai em pegadinha, tá? Vamos lá? Inciso 68. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Gente, aqui nós estamos falando de liberdade de locomoção. Quando você sofrer, aquele seu direito for violado ou você se sentir ameaçado. Lógico que por um ato ilegal, tá? O seu direito de locomoção, o seu direito de ir e o seu direito de vir. Vamos ao exemplo? Por exemplo, não existe nada que diga que você tenha que ser preso, mas você é preso. Seu direito de liberdade, então, foi tirado de você, foi retirado de você, porque quando você é preso, você é privado da sua liberdade. Então, qual vai ser o remédio constitucional que você vai usar? Você vai usar o habeas corpus, tá? E você não precisa, para usar o habeas corpus, você não precisa que aquele seu direito seja violado. O simples fato de você se tirar ameaçado, que você possa vir violado aquele seu direito, você já pode impetrar, pedir esse remédio constitucional, chamar esse remédio constitucional o habeas corpus. Tá? Vamos lá, o próximo. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger o direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do poder público. Vocês vejam bem, tanto no habeas corpus como no habeas data, como aqui agora no mandado de segurança, o que nós estamos vendo é que existe um abuso de poder por uma autoridade, tá? É ilegal aquilo que está acontecendo com você. O mandado de segurança você vai usar, você vai olhar lá. O direito que está sendo violado é um direito de locomoção? Não. É um direito à informação pessoal? Não. Então, o que você vai usar? Um mandado de segurança. Ele é um dos 5 remédios constitucionais e você precisa saber a diferença de cada um deles e quando eles devem ser usados. Por quê? Porque as provas geralmente fazem pegadinhas justamente nisso, confundindo um com o outro. Então, habeas corpus, seu direito de ir e vir. Habeas data, seu direito à informação pessoal, sua informação. A gente já vai chegar lá. E mandado de segurança quando não couber nenhum desses dois. O mandado de segurança ele pode ser individual ou coletivo. E quando ele for coletivo, ele pode ser impetrado por 2 entidades. Uma é o partido político, mas veja bem, se for por um partido político, ele tem sim o direito de impetrar? Tem. Mas ele vai chegar lá e ele precisa ter representantes no Congresso Nacional. Não teve representantes no Congresso Nacional, aquele partido político, então ele não pode impetrar, tá? E outra coisa é a organização sindical, entidades de classe ou associação legalmente constituídas e que estejam em funcionamento há pelo menos 1 ano. Veja bem, aí ela prova o que ela vai fazer para te fazer a pegadinha e fazer você cair. Ela vai chegar lá e vai falar: há uma organização sindical legalmente constituída, mas que está em funcionamento há 8 meses, impetrou o mandado de segurança. Pode? Não. Tem que estar em funcionamento há pelo menos 1 ano, tá?
Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Gente, vamos lá. Então, o que é mandado de injunção? É aquilo lá. Existe na lei o seu direito? Existe. Mas a lei está dizendo que vai existir uma norma regulamentadora, vai existir uma norma que vai dizer como aquilo vai ser posto em prática. E na falta da existência dessa norma, o seu direito é violado. Então, o que você vai entrar é com mandado de injunção. Gente, o exemplo que me vem aqui é um exemplo que eu vou usar e que muitas pessoas usam para explicar isso. É, por exemplo, o direito de greve do servidor público. Estava lá na lei dizendo que ele tinha direito, mas que uma norma iria regulamentar aquilo ali. E essa norma não existia, como não existe até hoje. Então, o direito de greve do servidor, ele veio assegurado justamente por um mandado de injunção. Para tu ver como é importante. Tá? Conceder-se-á habeas data. A linha A, para assegurar o conhecimento de informação relativa à pessoa impetrante. Então é seu, você impetrou, aquela informação é sua, é pessoal. Você não pode querer saber da vida do vizinho. Então é sua. Isso tem que ficar bem claro. Você não pode pedir, impetrar um habeas data para uma outra pessoa, é para seu, é direito seu. Tá? Constante de registro ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Você está vendo, sempre aqui nós estamos falando de uma entidade pública, tá? De uma autoridade. B, para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Veja bem, um dado seu está lá errado num órgão público qualquer. E você precisa que aquilo seja reparado, retificado, né? Modificado, acertado. E aí você pede e isso não é feito. Então, o que você vai entrar é com habeas data. Outra coisa é seu direito à informação. Por exemplo, seu nome está lá no SPC. Você não sabe por quê, você não sabe como, você só foi lá tentar fazer uma compra e constou que seu nome consta no cadastro de maus pagadores, né? Está lá na listagem do SPC como negativado. Então, você tem esse direito. A informação sua? É. E você está no órgão público? Tá. E você quer saber e não foi dito a você o que é? Não. Então, você entra com um habeas data. Vamos lá. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público, à entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural, ficando o autor, salvo comprovada a má-fé, isento de custas judiciais e de ônus de sucumbência. Bem, você entrou com o pedido de... Você propôs uma ação popular, né? Primeiro tem que dar uma coisa que é anulando, tem que existir a comprovação de que existe um ato lesivo ao patrimônio público, à entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico-cultural. Primeiro tem que estar encaixado nisso. E aí você, como cidadão, pode, qualquer cidadão pode. Prestem atenção, olha a pegadinha. Na prova vai estar lá dizendo que qualquer pessoa. É qualquer pessoa? É qualquer cidadão. E quem é cidadão? Aquele que está gozando de seus direitos políticos. Por exemplo, o preso, ele é uma pessoa? Ele é uma pessoa, mas ele não é um cidadão. Porque quando você é preso, quando qualquer cidadão é preso, é retirado dele os direitos políticos. Ele não vota, então ele também não pode propor uma ação popular. Tá? Vamos a um exemplo. Vocês se lembram lá quando o Lula estava para ser preso, lá estava toda aquela enrolação dizendo que ia ser preso, ele acho que morria de medo do japonês, né? E aí a Dilma falou que ia nomear ele como ministro, porque assim ele teria direito ao fórum privilegiado. Foi uma ação popular que pediu que aquilo acontecesse.
tá? Porque julgou-se que era um ato de imoralidade administrativa. E não é só ele, diversos casos existem. A gente aqui está falando de um ex-presidente com uma presidenta, mas na realidade pode ser contra qualquer um desses alencados aqui. Qualquer ato lesivo, é avisando que aquele ato lesivo deixe de existir. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos. Então, você foi pobre, não tem como pagar aquela assistência jurídica. O Estado fornecerá. Eu até falei em umas aulas passadas, lá quando eu estava falando da prisão, eu falei assim, que quando você é preso, uma das coisas que é dita a você é, se você não tiver como pagar um advogado, o Estado lhe fornecerá né? Será justamente, entra exatamente nesse inciso, tá? Assistência judiciária integral e gratuita. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como quem ficar preso além do tempo fixado na sentença. Então, por exemplo, você foi sentenciado a 7 anos, se você ficar 30, então você pode sim entrar com uma ação e pedir indenização. A mesma coisa houve um erro judiciário e você está preso por aquilo, também você tem direito a uma indenização. Basta que você entre com uma ação. São gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei. A. O registro civil de nascimento. B. A certidão de óbito. Então, você veja aqui. Nasceu, você tem direito. Se você for pobre, você tem direito, né? Da gratuidade desse registro. Você morreu, é pobre, também você tem gratuidade desse serviço. Aí você vai falar assim, e a certidão de casamento? Aqui onde eu moro, se eu for pobre, eu posso casar sem pagar nada. É verdade. Isso é assegurado a você, mas não está aqui na Constituição. E na sua prova, você está pedindo esse inciso, esse artigo, está pedindo esses incisos. Dentro desse artigo, o que você tem que se prender é o que está aqui. Porque a certidão de casamento tem previsão legal, mas está lá no Código Civil. Não é aqui na Constituição. Tá? Então, na Constituição, só está dizendo, se você for morrer, se você for nascer, se você nascer, se você morrer, sim, se você for pobre, terá gratuidade desse serviço. Tá? São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Vejam bem, são 5 remédios constitucionais, mas só 2 são gratuitos. Habeas corpus, que é a liberdade de locomoção, e habeas data, que é a liberdade de informação pessoal. Tá? Isso tem que ficar bem claro, porque sempre eles trocam isso. Em vez de pôr 2, põe 3, ou tira todos e trocam por outros remédios constitucionais, não. Quais são os que têm gratuidade? Habeas corpus, liberdade de locomoção. Habeas data, liberdade, direito à informação pessoal. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Gente, o que isso quer dizer? Também em aulas anteriores eu dei esse exemplo. Não pode existir assim, ó, você entra com o processo hoje, você pede para a justiça julgar um caso e aquele caso você nunca acaba. Você morre e aquilo não é julgado. Tá? Por exemplo, você cometeu um crime que a condenação é de 2 anos, você passa 10 anos respondendo o processo. Gente, não pode existir. É fora do comum, tem que existir uma razoável. A lei não diz exatamente quanto tempo, mas a razoabilidade é notável. Dá para você ver, ninguém que pode ser, por exemplo, no exemplo que eu dei aqui, ninguém que vai ser condenado a 2 pode ficar 10 anos respondendo o processo, né? Então tem que existir isso, tem que existir a celeridade e um tempo razoável, tá? Para que esse processo tramite. Parágrafo 1º, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então essas normas aqui, que trata de direitos e garantias fundamentais, que constam na Constituição, a aplicação dela é imediata. Aí você vai falar assim, professor, então, você acabou de falar lá que o direito de greve precisava de uma norma regulamentadora. Sim, mas a aplicação dela foi imediata. Apesar de não existir norma regulamentadora, foi justamente por isso
que ela foi aprovada. Não existe essa norma regulamentadora até hoje. Mas o direito está ali assegurado, porque a sua aplicação é imediata. Parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais e que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, você veja bem, existem aqui os direitos, né? Estão aqui elencados. Outros direitos que venham a existir, outros direitos que existam, de garantias fundamentais. Um não conflita com o outro, não vai complementar o outro. Além dos tratados internacionais, porque os tratados internacionais têm a mesma validade das leis. Tá? Parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada Casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Vamos lá. Congresso Nacional. Do que é formado o Congresso Nacional? É formado pela Câmara e pelo Senado. Então, vejam bem. Aquelas convenções internacionais sobre direitos humanos, elas vão ser julgadas na Câmara. 3/5 aprovaram, ela vai para o Senado. 3/5 aprovaram. Então, ela tem que ser votada em 2 turnos em cada casa. Ela vai voltar para a Câmara. 3/5 de novo, ela vem para o Senado. 3/5. Então, ela vai ter o peso do quê? O peso de uma emenda constitucional. E o que é uma emenda constitucional? Exatamente isso. Ela vem ali emendar, se juntar à Constituição. Tá? Então, gente, acho que deu para vocês entenderem, tá? Espero ter ajudado vocês. Lá no nosso Instagram, eu estou deixando, aliás, já deixei há bastante tempo atrás, algumas diquinhas referentes a isso. Vão lá, olhem, rojem um feed e vocês vão achar as diquinhas. Qualquer dúvida, deixem lá no grupo ou aqui nos comentários, tá? Se gostou da aula, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, tá? Eu estou aqui com a intenção de ajudá-los, tá? Espero que cada um de vocês entenda perfeitamente isso e que seja aprovado e que não caia nenhuma pegadinha. Boa noite.